Esse filme foi lançado em 2006. 20 anos depois, ele continua sendo discutido, analisado, compartilhado e assistido por novas gerações que nem tinham nascido quando ele estreou. E agora, em 2026, a sequência chegou e já virou um dos filmes mais rentáveis do ano. Mas aqui vai o que ninguém te contou. O Diabo Veste Prada nunca foi sobre moda, nem sobre uma chefe difícil, nem sobre looks icônicos em Nova York. Ele é sobre você, sobre o momento em que você olha no espelho e não sabe mais quem está te olhando de volta, e sobre o preço que a gente paga quando tenta ser aceito em um mundo que não foi feito pra gente. Fica comigo até o final, porque tem coisa aqui que você nunca percebeu e que vai mudar completamente a forma como você assiste esses dois filmes. No fim, você terá a verdadeira experiência completa da obra. Se você nunca viu esses filmes ou já assistiu dezenas de vezes, esse vídeo vai te pegar do mesmo jeito. Mas antes de continuar, se você curte esse tipo de conteúdo, inscreva-se e deixa o like. Ajuda demais e não custa nada. Parte 1. Isso aconteceu de verdade. Vamos começar pelo começo, porque esse filme não é ficção. Não completamente. Em 1999, uma garota de 23 anos chamada Lauren Weisberger acabou de sair da universidade e conseguiu um dos empregos mais cobiçados do mundo da moda: assistente pessoal de Anna Wintour, a editora da Vogue americana, a mulher mais poderosa da indústria, aquela que com um olhar decide quem sobe e quem cai. Lauren ficou pouco mais de um ano naquele emprego. Saiu, foi para a Índia tentar se encontrar e voltou com a cabeça cheia de histórias que ninguém tinha coragem de contar. Escreveu o livro em 4 meses. 4 meses. E quando publicou em 2003, o mundo da moda entrou em pânico. Por que pânico? Porque qualquer pessoa que trabalhava naquele universo abriu o livro na primeira página e se reconheceu. Os apelidos foram trocados, os nomes foram mudados, mas os fatos, as humilhações, as exigências impossíveis, o ambiente de terror eram reais demais para ser coincidência. Miranda Priestley, a personagem de Meryl Streep, é claramente baseada em Anna Wintour. O corte de cabelo platinado, os óculos escuros constantes, o silêncio como arma, a capacidade de destruir a carreira de alguém com meia frase dita de costas. Tudo isso é Anna Wintour, mas a Weisberger nunca confirmou oficialmente. E sabe o que Anna fez quando o filme estreou? Apareceu na premiere vestindo Prada, num gesto que só ela poderia calcular com essa frieza. Em vez de se defender, se apropriou do momento, exatamente o que Miranda faria. E teve mais uma revelação recente que pouca gente conhece. A personagem Emily, aquela assistente sempre histérica que a gente ama odiar, também foi baseada em alguém real. A estilista Leslie Framer confirmou em podcast que era ela, e ela foi a responsável por contratar a própria Lauren Weisberger. Quando soube que o livro existia, recebeu um recado do escritório de Wintour com a seguinte mensagem: ela escreveu um livro sobre a gente, e você é pior do que eu. Aquela frase icônica do filme, 1 milhão de garotas matariam por esse emprego, foi dita de verdade, por Leslie, nos corredores da Vogue, para Lauren. Isso não é roteiro, isso aconteceu. Parte 2. Os bastidores que quase destruíram o filme. Agora entra a parte que a maioria não sabe. Quando Hollywood anunciou a adaptação do livro, a indústria da moda fez uma coisa que parece saída de um roteiro. Tentou boicotar a produção. Valentino disse não. Chanel disse não. Dior ficou em silêncio absoluto. Versace, idem. Ninguém queria desagradar Anna Wintour emprestando roupas para um filme que falava mal dela. Missão impossível. Fazer um filme sobre o mundo da moda sem o apoio do mundo da moda. A figurinista Patricia Field, a mesma de Sex and the City, precisou ligar pessoalmente para cada contato que tinha em décadas de carreira, pedindo ajuda de forma discreta. Buscou peças de coleções antigas. Trabalhou com designers novatos que Anna Wintour ainda não controlava. E sabe quem acabou cedendo? A Prada, que dá nome ao próprio filme. Miuccia Prada achou graça na situação e liberou o acervo. Mesmo com tudo isso, o orçamento de figurino foi de $1 milhão. Parece muito. Para alta costura, é uma fração absurdamente pequena. Eles fizeram um milagre. Agora sobre o elenco. Anne Hathaway foi a 9ª escolha para ser Andy. Isso mesmo, 8 atrizes vieram antes dela. Algumas recusaram o papel, outras foram recusadas. Rachel McAdams chegou a ser escalada e disse não porque achava que o personagem glorificava subserviência feminina.
e Meryl Streep, ela rejeitou o roteiro inicial. Achou que Miranda era rasa demais, só uma chefe má sem camadas. Exigiu reescrita e aumentou o próprio cachê, não por dinheiro, mas como estratégia para forçar os produtores a levar a personagem a sério. Funcionou. Para construir Miranda, ela não imitou Anna Wintour. Ela estudou outra pessoa completamente inesperada, Clint Eastwood. Por quê? Porque Clint fala baixo, devagar, com total controle. E é aterrorizante justamente por isso. Todos esperavam que Miranda gritasse. Miranda nunca precisa gritar. Ela sussurra e o mundo para. Essa decisão transformou a personagem de caricatura em ícone. Tem mais. Durante as filmagens, Meryl ficou separada do elenco o tempo todo. Não socializava no set, não ria entre as cenas. No primeiro dia de filmagens, Streep disse para Anne Hathaway: "Você é perfeita para o papel. É a última coisa legal que vou te dizer." Anne disse em entrevistas que ficava genuinamente nervosa toda vez que Streep aparecia. O medo que você vê na tela é medo de verdade, método total. E tem uma curiosidade que parece inventada, mas é real. Meryl Streep e Anna Wintour são parentes distantes. Pesquisas genealógicas encontraram ancestrais comuns do século XVIII. A atriz que interpretou a versão fictícia da editora mais poderosa da moda compartilha sangue com ela. Parte 3. Detalhes escondidos que ninguém percebeu. Agora os detalhes que ficam escondidos na superfície do filme, mas que mudam tudo quando você vê. Primeiro, o guarda-roupa de Andy funciona como calendário emocional. No começo, ela usa roupas largas, sem forma, sem intenção. São roupas de quem não quer ser vista. Conforme ela vai se adaptando à runway, as roupas ficam mais ajustadas, mais elaboradas. E ela vai perdendo os amigos, o namorado, a si mesma. A transformação visual não é sobre ela melhorando, é sobre ela sendo consumida. Quando ela finalmente joga o celular na fonte em Paris e sai, ela não está usando o look de runway. Ela voltou a ser quem era. Segundo, Miranda nunca aprende o nome de Andy no filme inteiro. Ela chama de Andrea, aquela garota, ou simplesmente não dirige a fala a ela. É uma forma de comunicar poder. Você não merece ter nome aos meus olhos até provar seu valor. Mas tem um momento, um único, em que Miranda usa o nome dela de forma direta. Assiste de novo e tenta achar. Terceiro, a cena do suéter azul cerúleo é a chave de leitura do filme inteiro, mas ninguém ensina isso direito. Andy está segurando um cinto e ri levemente porque acha ridículo duas pessoas debatendo dois tons quase idênticos de azul. Miranda para tudo, olha para ela e faz um discurso de 2 minutos que desmonta completamente a ideia de que a moda é superficial. Ela explica que aquele suéter que Andy está usando, que ela provavelmente comprou numa liquidação, foi determinado por decisões tomadas por designers, que influenciaram marcas de luxo, que influenciaram fabricantes de massa que chegaram até ela. Andy acha que escolheu livremente, mas o sistema já havia escolhido por ela. Isso não é uma cena sobre moda, é sobre como o poder funciona. Você acha que faz escolhas próprias, mas a maioria das suas escolhas foi feita por pessoas que você nunca vai conhecer, em salas onde você nunca vai entrar. Quarto, o verdadeiro antagonista do filme não é Miranda, é o namorado Nate. Enquanto Miranda pelo menos é honesta sobre o que quer de Andy, Nate e os amigos sabotam o crescimento dela de forma constante. Toda vez que Andy consegue algo, ele diminui. Toda vez que ela fica animada com o trabalho, ele faz questão de lembrar que não é para isso que você foi feita. Isso tem nome. É sabotagem emocional disfarçada de cuidado. Quinto, a cena em Paris onde Miranda revela que vai se divorciar novamente é a única vez no filme que ela baixa a guarda. E é interessante notar que ela escolhe fazer isso com Andy, não com Nigel, não com nenhuma das assistentes antigas. Ela olha para Andy e diz algo que parece simples, mas é devastador. Todas as pessoas que eu já dei uma chance acabaram me decepcionando. Ela não está falando só do marido, ela está falando da vida inteira. Parte 4. A psicologia dos personagens. Tá, vamos falar de coisa séria agora. O Diabo Veste Prada é um estudo de caso sobre um fenômeno psicológico muito específico, como a gente vai perdendo pedaços de si mesmo sem perceber, quando entra em ambientes que exigem que você seja outra pessoa para pertencer. Andy não muda de uma vez. Não tem um momento em que ela vira outra pessoa. É devagar, é uma roupa de vez em quando, um jantar que ela falta, um compromisso que ela cancela, uma piada dos amigos que ela ignora porque eles não entendem o mundo dela agora. Cada pequena concessão parece pequena. O problema é quando você olha para trás e vê quantas pequenas concessões você fez. Isso é real. Isso acontece em empregos, em relacionamentos, em qualquer ambiente onde a aprovação de alguém mais poderoso vira o termômetro da sua própria autoestima. Agora, Miranda.
Aqui, a psicologia fica interessante de verdade. A maioria das pessoas vê Miranda como vilã, mas tem uma análise diferente que faz muito mais sentido. Miranda é o futuro que Andy pode se tornar. Ela é a versão de Andy que nunca saiu, que ficou no sistema tempo demais, que abriu mão de tanta coisa pelo poder que hoje não consegue mais lembrar por que queria aquilo tudo. O divórcio constante, o isolamento, o medo de perder a runway que ela verbalizou em Paris. Eles querem me substituir por alguém mais jovem. Por baixo de toda aquela armadura, tem uma mulher que um dia também era Andy, que também tinha valores, que também tinha gente que ela amava, e foi deixando tudo para trás. O momento em que Andy joga o celular na fonte não é só uma demissão simbólica, é a única cena onde ela olha para o futuro dela e fala não. É a cena mais importante do filme. E tem o Nigel, o mentor que sabe mais do que todos sobre o sistema, e é exatamente por isso que ele é o mais vulnerável. Ele conhece as regras do jogo tão bem que acredita que jogar bem vai ser suficiente. A cena em que Miranda cancela a promoção dele para salvar a própria cadeira é o momento em que o filme diz: o sistema não tem lealdade com ninguém, nem com quem dedica a vida inteira a ele. E olha a Emily. No primeiro filme, ela parece só uma personagem coadjuvante irritante, mas se você olhar com atenção, ela é o retrato mais preciso do que ambiente tóxico faz com a gente. Ela internalizou os valores daquele lugar tão profundamente que começou a reproduzir o abuso que sofre. Ela humilha Andy do mesmo jeito que é humilhada por Miranda. Ela não percebe. É automático. Parte 5. O segundo filme e o que mudou em 20 anos. Agora vamos falar do segundo filme, lançado em 30 de abril de 2026 no Brasil, 20 anos exatos depois do original. E a primeira coisa que precisa ser dita é: isso quase não aconteceu. Meryl Streep detesta fazer sequências. Em toda a carreira dela, ela só fez uma, Mamma Mia. Anne Hathaway disse que só voltaria se fosse algo totalmente diferente. E por anos, parecia que o assunto estava morto. O que mudou? Uma lacuna que ninguém tinha explorado: o colapso do jornalismo impresso na era digital. O diretor David Frankel explicou assim, e é uma frase que vale guardar: é um filme sobre uma mulher nos seus 40 anos, sobre como você deve ficar em paz com o mundo como você o encontra, não com o que você deseja que existisse. Isso é o filme 2. Não é nostalgia. É um filme sobre envelhecer num mundo que mudou rápido demais. A trama inverte tudo. No primeiro, Miranda tem todo o poder. No segundo, ela precisa desesperadamente de dinheiro de publicidade que está nas mãos de quem? De Emily. A assistente que ela humilhava, agora é executiva de alto escalão numa marca de luxo. E Miranda precisa pedir favor para ela. O predador virou presa. E Andy? Ela realizou o sonho. Virou jornalista investigativa respeitada. Exatamente o que sempre quis ser. Mas o mundo do jornalismo está em crise. Redações fechando, demissões em massa, e ela é chamada de volta para a runway para ajudar Miranda a navegar esse colapso. Nos bastidores do filme 2, uma curiosidade que poucos sabem: os sets da runway foram reconstruídos, mas desta vez, 8 vezes maiores do que no original. O designer de produção Jess Gonchor disse que no primeiro filme mostravam apenas o que havia no escritório. No segundo, mostraram o escritório que o primeiro queria sugerir, mas não tinha orçamento para fazer. A boutique Dior na Rua 57 em Nova York foi filmada antes de abrir ao público. O hotel Waldorf Astoria, que estava fechado para reforma há 6 anos, abriu as portas exclusivamente para produção. E durante as gravações em Milão, aconteceu algo que fecha um ciclo de 20 anos. Meryl Streep encontrou Anna Wintour nos bastidores da Semana de Moda. As duas se abraçaram e conversaram. A personagem e a pessoa que a inspirou. Finalmente, frente a frente. 20 anos depois. E tem uma curiosidade que quase ninguém notou. Sydney Sweeney gravou cenas com Anne Hathaway, mas foi cortada na edição final, assim como outro ator não identificado. O destino dessas cenas até hoje é mistério. Parte 6. O Brasil, a crítica e o que os filmes realmente dizem. Vamos falar de crítica, porque isso é importante. O primeiro filme tem 75% no Rotten Tomatoes e arrecadou 326 milhões de dólares. O segundo chegou em 2026 com 79%, ligeiramente melhor, e em menos de 2 semanas já tinha ultrapassado a bilheteria inteira do original, chegando a 433 milhões de dólares. O que os críticos elogiaram nos dois? A atuação de Meryl Streep, os figurinos, o roteiro afiado, a capacidade de falar de coisas sérias sem virar um documentário pesado. Nos dois filmes, isso funciona. O que os críticos questionaram? No primeiro, alguns apontaram que o filme glamouriza o assédio moral, que Miranda faz coisas que em qualquer outra empresa seria demissão por justa causa, mas o filme trata como faz parte do trabalho. Tem razão nisso. E é exatamente por isso que é perigoso. A gente termina o filme admirando Miranda quando deveria estar com raiva dela. No segundo, as críticas foram mais sobre tom, menos engraçado, mais melancólico, com alguns momentos de nostalgia pesada demais. Mas os críticos que gostaram falaram de um roteiro mais maduro e de uma Miranda mais humana do que em qualquer ponto do primeiro filme. Agora o Brasil. Porque aqui a relação com esses filmes é diferente.
O primeiro filme é um patrimônio da Sessão da Tarde. Quem é você? Anne Hathaway conseguiu o emprego dos sonhos. Milhões de garotas se matariam por esse trabalho. Mas Meryl Streep vai mostrar que pode ser a chefe mais infernal do mundo da moda. Ela é terrível. O Diabo Veste Prada, um grande sucesso do cinema. Neste domingo, 15 para as 2 da tarde. Cultura pop brasileira. A dublagem brasileira é lendária, com monólogos inteiros, como o do Suéter Azul Celeste, decorados pelos fãs. Ele moldou gerações de estudantes de moda, jornalismo e publicidade no país. O filme ainda contou com a participação da modelo brasileira Gisele Bündchen. O segundo filme bateu recorde de bilheteria no Brasil em seu primeiro fim de semana. Parte disso é nostalgia, mas parte é algo mais real. O tema do segundo filme, jornalismo morrendo, arte sendo desvalorizada, é uma realidade que o trabalhador brasileiro sente na pele. Redações fechando, freelancers perdendo espaço. O Diabo Veste Prada 2 pode ser ambientado em Nova York, mas ele está falando de grande parte do Brasil. Conclusão. Então, o que os dois filmes dizem juntos quando você assiste um depois do outro? O primeiro pergunta, até onde você vai pelo sucesso? O segundo pergunta, e depois que você consegue? O que sobra? Andy saiu cedo o suficiente para ainda ser Andy. Miranda não saiu. E 20 anos depois, o sistema que ela ajudou a construir está tentando descartá-la. Não é vingança do universo. É a lógica natural de qualquer sistema que não tem lealdade com ninguém. Mas o segundo filme faz algo que o primeiro não conseguiu. Ele humaniza Miranda de verdade. E ao humanizá-la, nos faz uma pergunta diferente. Não, até onde você vai? Mas, quando vai ser tarde demais para sair? Não existe resposta certa, mas existe uma pergunta que vale ser feita antes do ponto de não retorno. Agora, se você curtiu esses filmes e quer assistir mais coisa no mesmo espírito, aqui vão as recomendações. Legalmente Loira. Uma mulher que recusa essa narrativa que o sistema impôs sobre ela e vence com as próprias regras. Mesma jornada de Andy, tom completamente diferente. Cruella. A dinâmica de aprendiz e mentora abusiva levada ao extremo. Miranda e Andy, versão punk rock. Um senhor estagiário. Anne Hathaway do outro lado. Agora ela é a chefe workaholic de uma empresa de moda. Vale ver só por essa inversão. Succession, a série. Se você quer aprofundar a análise psicológica do poder. Igualmente brutal, sem os saltos altos, mas com muito mais veneno. Cisne Negro, perfeccionismo obsessivo e destruição psicológica pela excelência profissional. Se o que te prendeu no Diabo foi a ideia de perder a si mesmo pelo sucesso, esse aqui vai te pegar pelo estômago. Trama Fantasma. Se você quer o lado mais sombrio da criatividade e do perfeccionismo no mundo da moda. Um dos filmes mais perturbadores já feitos sobre o tema. E por último, se você nunca viu o documentário The September Issue de 2009 sobre os bastidores reais da Vogue com Anna Wintour, esse é o complemento perfeito. Você vai assistir e ficar com dúvida se a ficção ou o documentário é mais absurdo. E o segundo filme ignorou completamente a sequência literária lançada por Lauren em 2013, Revenge Wears Prada. Por quê? Porque Anne Hathaway e Meryl Streep só topariam voltar se fosse para contar uma história relevante para os dias de hoje. Se você chegou até aqui, valeu demais. Se gostou da experiência, então não custa nada clicar em gostei e inscrever-se para ficar sempre atualizado. Comenta aí embaixo. Você acha que Miranda Priestly é uma vilã ou não? Quero saber sua opinião. Compartilha com seus amigos e amigas para ficarem informados de tudo e vocês discutirem juntos. Obrigado e até a próxima.